Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouco mais sobre textura no Maya. A gente vai tentar trabalhar um pouco o conhecimento a respeito de textura externa no Maya, onde a gente tem um arquivo em 2D que a gente possa importar no nosso Maya e aplicar ele como texturização no nosso objeto, tá? Então, basicamente o que eu vou mostrar para vocês é que eu procurei agora no Google rapidinho, digitei lá folha e procurei imagens. Achei que essa imagem aqui representa bem uma folha. Salvei esse arquivo aqui como folha mesmo, tá? Ele é um JPG, então ele não tem nenhum canal de alfa. O que eu fiz foi abrir ele no GIMP, que é um software de edição como se fosse de edição de imagem, aliás, como se fosse o Photoshop. E o que eu vou fazer aqui é dar uma duplicada nele aqui qualquer, para que ele tenha uma duplicate layer, para que ele tenha um canal de alfa, tá? Então, o que é o canal de alfa? O canal de alfa, eu vou selecionar esse branquinho todo aqui e apagar. Eu poderia apagar com a minha borrachinha, ou então, no caso, eu vou só rapidamente clicar aqui, ele seleciona um branquinho ali, eu dou um delete aqui, no caso, nesse layer, dou um delete, e eu acho que ele criou um alfa pra gente, né? Não criou? Vamos ver. Delete... Eu não sei agora, eu não sei, hein? Agora me pegou. Selecionou, delete. Não sei porque ele não está limpando. Eba! Então vamos lá, vamos tentar salvar ele como JPG e ver se ele vai com o alpha. Eu venho aqui no Export As, aí eu salvando ele, por exemplo, na nossa pastinha que a gente já estava trabalhando, que é nosso projeto do Maya, aqui no Maya básico, Source Images, onde eu vou colocar ele, e vou criar uma nova pastinha aqui, por exemplo, é, Textures, Textures, e aqui eu vou criar uma pastinha, por exemplo, Teste, e vou colocar ali a minha folha. Ok, vou dar um cancela porque ele está tentando exportar desse jeito. Eu vou colocar só como folha. Ponto. Bom, isso não é aula de Maya, mas desculpem aí, vou só tentar exportar rapidão. Folha.png, ele vai salvar pra gente. Export. Vamos ver se ele consegue salvar com alfa, senão não tem problema. A gente depois analisa com alfa. O que é que eu quero fazer aqui? Eu vou criar uma esferinha nova, associar um novo material para ela. No caso, eu vou colocar o material Lumber mesmo, ok? Lumber, e eu associo nele ali. Olha, se ficar muito bagunçado aqui embaixo, vocês podem usar uma opção que tem aqui em cima, que é Clear Graph. Ele limpa aqui embaixo para a gente, tá? Então, para não ficar muito difícil de saber e para depois saber qual é o material que está selecionado nesse cara, você pode vir aqui e pedir essas setinhas aqui, ó, direita e esquerda, ele input e output connection, ele vai mostrar um tanto de coisa que acontece. E uma das coisas que ele calcula aqui, no caso, é o Lumber 6 SG, que é o shading que ele está trabalhando. No caso, se eu ver o shading, eu consigo também achar aqui qual que é o meu Lumber. Então, eu consigo deixar o Lumber 6 aqui só. Se eu deixar um Clear, arrasta com ele o botão do meio aqui para baixo, está o meu Lumber 6, ok? Então, só para limpar um pouco a minha área de trabalho aqui. No caso, eu vou tentar dar um load aqui na nossa Color, no caso da nossa no nosso file aqui. Quando a gente pede um file, olha lá o que acontece. Ele vem todo pretinho. É normal porque eu ainda não disse qual é o file que eu quero que ele load, que ele que ele carregue. No caso, desculpa, se eu pedir aqui no Image Name, eu posso pedir aqui nesse botãozinho. Eu vou procurar qual é o arquivo de textura que eu tenho. Então, no caso, eu vou pedir aqui o meu PNJ, que é a nossa folhinha. Dou um OK. Ele veio para cá para a gente com a nossa folhinha e olha lá, ele está associado no nosso modelo, só que ele não veio com o alfa. Opa, desculpa, eu vou dar uma minimizada aqui. Ele não veio com o alfa. O alfa a gente precisaria criar o canal lá no GIMP ou no Photoshop, mas só para vocês verem que já deu aqui para a gente estudar que ele aplica essa textura e a textura é uma riqueza muito grande. Aqui no caso ele está no viewport do Maya, então ele é muito feio assim o render dela, mas se a gente vê ele naquele painelzinho que eu mostrei para vocês de criar o render view, ele vai mostrar com a textura se ela tiver com a resolução melhor, né? Porque isso aqui eu peguei qualquer uma na internet, mas vocês podem aplicar texturas nos seus modelos e trabalharem isso daí. Agora, reparem bem, quando a sua textura vier com o alfa, aqui não veio porque eu não sei porque não salvou com o alfa, achei que ia vir.
ele haveria uma outra conexão aqui também, entrando não só no nosso color, ele viria com uma outra conexão, como essa setinha daqui, ó, entraria aqui no nosso transparência. Ele entra automaticamente se o seu arquivo de textura já tiver com um alfa, tá? PSD, por exemplo, ele importa super bem, conecta o alfa, TIFF, PNG, TGA, são os arquivos que ele trabalha com alfa bem no Maya, ok? Só para esclarecer um pouquinho por que ele escolheu a localização dessa textura dessa maneira, tá? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que é UV no Maya. No Maya, o V é um painel que a gente pode abrir aqui. Eu vou abrir para vocês aqui, ó, Window e o V Texture Editor. Esse painel é muito legal porque ele habilita para a gente uma visão 2D da nossa geometria dentro desses quadrantes aqui. Ó. Por exemplo, ele tem 4 quadrantes. Tá? Esse aqui é o quadrante principal, é o da direita superior. Então, eu vou me focalizar nele aqui, ó, só para quando eu selecionar a minha geometria, olha lá, a minha geometria ela mostra para a gente aqui a textura como background desse quadrante e umas linhas aqui, vocês estão vendo aqui umas linhas? Essas linhas é o polígono mesmo que está ali. No caso, olha só, se eu não mostrar essa textura no final aqui, ó, só para apagar aqui, ó, Display Image On/Off, eu vou desligar essa textura no final só para vocês verem a linha. Olha lá o que é que eu estou falando. Essa linha é a linha das UVs, porque U e V são os painéis desse UV Texture Editor. Opa, isso foi meio lógico, né? U seria como se fosse o Y e o V como se fosse o X. Então, no caso, o U é o X e o V é o Y, ok? Então, dá para a gente fazer umas edições na nossa própria geometria, não na geometria, mas na UV que ela está mapeada, para que ela respeite melhor essa condição aqui. No caso, por exemplo, ó, eu poderia pegar aqui com o botão da direita e pedir seleção de UV. Se a gente faz seleção de UV, eu poderia pegar alguns pontos da UV e mudar eles. Olha lá o que acontece. Ele vai arrastar a nossa textura, porque agora ele diz que está mapeado nessa região aqui aquela parte da minha folha ali no caso, né? Então no caso, olha, eu poderia dar uma escalada nela aqui para ele ficar um pouquinho menor, tá? Tem várias coisas que a gente pode fazer para que a UV funcione direitinho, mas aqui eu estou avacalhando tudo, né? Digamos num bom português, estou atrapalhando tudo da nossa textura. Dá um Ctrl Z, só para que eu selecione tudo, por exemplo, e coloque, por exemplo, menor aqui na nossa escala, menor aqui e menor aqui. Olha lá, a nossa textura ficou cobrindo a nossa esfera toda, porque ela está com a UV mapeada ali, ó, se a gente for ver, ela está mapeada na nossa esfera toda. Então, isso daí não é o melhor da texturização em si, mas é uma primeira visão sobre o que é UV. A gente vai passar nos próximos vídeos a texturizar os nossos objetos. Então, quando a gente texturizar os nossos objetos, que a gente fez o nosso cenário, o nosso personagemzinho, aí vocês vão ver que dá para a gente trabalhar nesse painel de UV a localização de cada face que vai receber uma textura que a gente vai trabalhar num software 2D. Por quê? O que é o painel de UV? Ele, na verdade, pega o modelo em 3D, faça um cortezinho nele assim e abre ele como se fosse um mapa, né? No caso assim, ele abre assim como se fosse um mapa. Sabe o mapa da Terra quando abre? Então, é aquilo ali, é um modelo em 3D em que ele abre e aí você, com ele aberto, você vai lá no software 2D, pinta do jeito que você quer e ele vem com essa textura que você pintou aberta e cobre o seu objeto todo com ela. Então é isso que o V funciona no 3D. É muito legal quando você tem uma habilidadezinha no 2D, fica fácil de você entender, porque você vai criar um mapa 2D que vai cobrir o seu modelo. Então como que ele vai fazer essa cobertura no seu modelo é o que a gente vai aprender, que se chama criar um mapeamento de UV. Para algumas partes do nosso personagem a gente abre de um jeito, outra a gente abre de outro jeito, e a gente vai trabalhar esse conceito de como construir uma boa UV usando o UV Texture Editor para a gente texturizar os nossos objetos no próximo vídeo. Isso aí. Valeu!